Olá, meu amigo, saudações no horário que vês o vídeo. Eu quero partilhar convosco a demonstração da fórmula resolvente, a famosa fórmula da equação de segundo grau da nona classe. Acredito que já resolveste muitos exercícios aplicando a fórmula resolvente, mas não sabe como surgiu a mesma fórmula. Então quero partilhar para não simplesmente mecanizar e deduzir a fórmula resolvente. Teremos de entender primeiramente que a equação de segundo grau tem a forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a não pode ser zero. E aprendestes na oitava classe os quadrados do binômio. Temos o quadrado da soma e o quadrado da diferença, em que o quadrado da soma resulta do quadrado do primeiro termo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença resulta do quadrado do primeiro termo, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, atendendo aqui, a equação de segundo grau tem a forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e fórmula resolvente é uma ferramenta usada para solucionar a equação do segundo grau. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Se multiplicarmos a ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número de que seja diferente de zero, obteremos uma equação equivalente. O que significa dizer que, se multiplicarmos a igualdade por inverso de a, nós teríamos ax ao quadrado sobre a mais b sobre a x mais c sobre a igualado a zero, porque zero é o elemento absolvente. Teríamos que simplificar, estaríamos com x ao quadrado mais b sobre a de x mais c sobre a igual a zero. Teríamos de mandar o termo independente no outro membro, é um princípio de equivalência. Se passarmos um termo de um lado para o outro de uma igualdade, obteremos uma nova equação que é equivalente. Teríamos x elevado na 2 mais b sobre a de x igual a menos c sobre a. Então, diante disto, poderíamos utilizar outro princípio de equivalência, que se adicionarmos ou subtrairmos a ambos os membros um mesmo número, obteremos uma equação equivalente. Então, se nós adicionarmos a ambos os membros desta igualdade a metade do segundo termo elevado na 2, obteremos uma expressão ou uma equação equivalente. A partir daqui, nós teríamos x ao quadrado mais b sobre a de x mais b sobre 2 vezes a, porque teríamos que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso recíproco da segunda fração. Teríamos o mesmo aqui, b sobre 2 vezes a elevado na 2 menos c sobre a. A partir daqui, atendendo aqui o quadrado do binômio, nesse caso o quadrado da soma resulta no quadrado do primeiro termo mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, o que significa dizer que esta expressão poderíamos transformá-la em x mais b sobre 2 vezes a elevado na 2 igual a b ao quadrado sobre 4a elevado na 2 menos c sobre a. Então, encontrando o denominador comum aqui no membro direito, teríamos 4a, aqui teríamos 1, porque 4a é o mínimo múltiplo comum entre 4a ao quadrado e o a. Então estaríamos diante de x mais b sobre 2 vezes a
elevado na 2 igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a elevado na 2. O termo quadrado, o expoente, quando passar no outro membro, se transforma em raiz de índice 2, então raiz quadrada, teríamos x mais b sobre 2 vezes a igual, como é raiz quadrada, então teremos duas raízes, uma negativa e uma positiva, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a elevado na 2. Sabemos que quando estamos diante da raiz de uma fração, nós podemos separar. Aqui teríamos mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz de 4a elevado na 2. X, poderíamos passar o termo b sobre 2a no outro membro, teríamos menos b sobre 2 vezes a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Que ou teríamos x, como sabemos que a partir daqui, como é quadrado, então teríamos aqui x1 ponto e vírgula 2, então 1,2 igual a menos b, mais ou menos, se preferires colocá-lo num único denominador, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. O que o teu professor te deu na nona classe, simplesmente substituiu a expressão que está dentro da raiz, nesse caso radicando, por um símbolo, nesse caso delta ou discriminante, em que se delta ou discriminante for igual a b ao quadrado menos 4ac, então teríamos de forma simplificada a equação de segundo grau, ou a fórmula resolvente, perdão, igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2 vezes a. Gostou? Coloca um gostei ali para tomarmos nota. Obrigado.